Ora, bom dia a todos, ou boa tarde ou boa noite, consoante a hora. Bem-vindos ao nosso segundo podcast das Conversas com a Iniciativa. E temos hoje connosco o fantástico, incrível Carlos Guimarães Pinto, um dos nossos presidentes da Iniciativa Liberal, e porventura aquele em que fez com que a Iniciativa Liberal se tornasse uma presença tão mais marcante no panorama político nacional. E obrigado por estares connosco, Carlos. Obrigado, Sara, pelo convite. Primeiro por nos teres vindo ajudar na campanha para as regionais. Espero ter contribuído alguma coisa. Estamos em fevereiro de 2025, só para posicionar aqui temporalmente esta gravação. E o Carlos veio realmente ajudar-nos nesta campanha e muito agradecemos a tua presença e disponibilidade. Sei que isto é sempre difícil para quem tem uma vida ocupada como a tua. E gostaria de começar pelo super básico, que é quem é o Carlos Guimarães Pinto. Muito bem, antes de mais, muito obrigado por me terem convidado para estar aqui. É sempre um prazer vir cá à região autónoma da Madeira, até porque acho que isto tem um potencial tremendo, e espero que a Iniciativa Liberal ajude a potenciar tudo isso, todas as possibilidades que esta região tem. Quem é Carlos Guimarães Pinto? Nasci em Espinho, mais precisamente na freguesia de Parâmetro, licenciei-me e doutorei-me em Economia, embora separado por 10 anos, licenciei-me em Economia, depois fui viajar um bocadinho por todo o mundo. É uma das minhas paixões, é viajar, para além de outros objetivos. Tenho como objetivo ir ao maior número de países possível. Eu já tive o objetivo de visitar os países todos do mundo. Hoje tenho o objetivo de ir a 120, estou nos 80, 81 neste momento. Começaste a fazer contas, não é? Comecei. Agora é um daqueles objetivos que a cada país novo vou contabilizando. Eu passei muito tempo fora do país, fui consultor de estratégia baseado no Dubai, o que implicava depois viajar para muitos países à volta. Trabalhei em mais de 20 países, depois regressei cá. Regressei para Portugal em 2015 para fazer o meu doutoramento, algo que eu teria gostado de fazer uns anos antes, mas só em 2015 é que tive a almofada financeira para conseguir fazer isso. Fiz o doutoramento. Na altura o plano era um bocadinho sair do país, depois fazer o doutoramento, vir cá, matar saudades, tudo, e depois eventualmente regressar ao estrangeiro. Só que já na parte final do doutoramento apareceu-me um convite bastante inesperado para liderar na altura um partido desconhecido chamado Iniciativa Liberal. E era mesmo desconhecido, porque eu lembro quando nas redes sociais do Facebook, na altura, eu escrevi que ia ser presidente da Iniciativa Liberal, toda a gente achava que era um think tank. Perguntaram, isso é um think tank? Não se querem tornar partido? Isto já é um partido há um ano. As pessoas não sabiam muito disso, e conseguimos naquele ano um enorme feito de entrar na Assembleia da República, provavelmente no ano em que era mais complicado entrar na Assembleia da República. Já é complicado em geral, basta ver o cemitério de pequenos partidos que nunca entraram na Assembleia da República, são imensos, dezenas deles que tentaram, e até com mais recursos do que nós tínhamos, e não conseguiram, mas naquele ano era particularmente complicado, porque havia muitos bons candidatos a entrar na Assembleia da República. Tínhamos o Chega, André Ventura, que tinha toda aquela presença já na altura na CMTV, e com o discurso, basicamente o discurso que tem hoje. Tínhamos o Livre, que tinha falhado por muito pouco a entrar na Assembleia da República nas eleições legislativas anteriores. Tínhamos também dois partidos que hoje estão mais ou menos esquecidos, mas que na altura toda a gente via com grande potencial para entrar, que era o partido de Marinho e Pinto, que tinha elegido, o próprio Marinho e Pinto, ele tinha elegido 2 eurodeputados nas europeias anteriores, e claro, Pedro Santana Lopes com o Aliança, na altura, que toda a gente dizia que iam eleger, não só mas que iam eleger um grupo parlamentar. Chegou a haver uma sondagem que nos dava 0 a nós e dava a eles a eleger 5 deputados para a Assembleia da República.
E foi neste clima de muita dificuldade que nós conseguimos, na altura, revolucionar a forma como se comunicava e combater todas estas desigualdades que nós tínhamos. Nós tínhamos muito pouca exposição mediática, muito pouca atenção da televisão. Eu sei que vocês também sofrem um bocadinho disso aqui. Mas na altura já noto uma grande diferença comparativamente, também com um incremento da posição política da Iniciativa Liberal. Ainda assim, e aqui tem de ser justo, na altura nós tínhamos mais atenção da RTP Madeira do que das televisões nacionais, é mesmo verdade. Foi um feito, nós fomos, aliás, até hoje acho que ainda somos o único partido que ganhou um prémio de meios de publicidade pela campanha que fizemos em 2019, que juntou inovação nas redes sociais. Nós fomos o primeiro partido a fazer aqueles posts muito informativos, que eram com gráficos, com um título, pareciam slides de consultoria estratégica. Aliás, foi uma das coisas que eu na altura trouxe para o partido, e esses posts eram tão populares. Aliás, eu acho que ainda hoje os posts mais partilhados do partido ainda são nessa altura de 2019. E aqueles posts, por terem muita informação sobre a situação do país, por serem numéricos e factuais, eram tão populares que havia pessoas que queriam muito partilhar, porque queriam partilhar aquilo, mas sem a identificação do partido, então cortavam a identificação, a parte de baixo da identificação do partido, para não espalharem propaganda de um partido. Tanto é que a partir de certa altura nós temos que pôr uma marca d'água para não haver hipótese para não existir essa hipótese. E pronto, conseguimos entrar. Foi um ano muito trabalhoso, mas também nos divertimos, fizemos política de uma forma que ninguém fazia naquela altura, e acho que até hoje mudamos a forma como se faz política, e especialmente comunicação política em Portugal. Na altura, tu disseste que recebeste esse convite. Isso veio como? De onde? Como é que se lembraram de ti? Pois, isso é uma pergunta que se calhar até devia perguntar a ti, porque tu é que estavas no partido quando eles me fizeram o convite. Mas não fui eu que te convidei. Não. Mas estava. Não, eu na altura já escrevia, desde os tempos em que estava no Dubai, eu escrevia para jornais, para blogs mais na altura. Tinhas algum blog teu? Cheguei a escrever no Insurgente, escrevia num blog chamado Licenciosidades, depois escrevi num chamado Montanha de Sísifo, escrevi noutro blog coletivo chamado Small Brother. Portanto, escrevia em vários blogs de teor liberal, e depois fui convidado para escrever em alguns jornais também, inicialmente no Diário Económico, depois também escrevi no atual Sol, e imagino não tenha sido a primeira escolha quando o anterior presidente, por motivos que são conhecidos, escolheu demitir-se. Eu imagino que não tenha sido a primeira escolha. Um tipo Gago, não é? Que não era conhecido. E ser conhecido é muito importante nestas leads, principalmente para um partido pequeno, não ter alguém que seja conhecido, que atraia a atenção mediática, é um desafio. Pronto, as pessoas viram essa intervenção que eu tinha, sabiam que eu tinha as limitações que tenho, mesmo assim convidaram, e eu aceitei o desafio no sentido de, isto é um partido liberal, eu ando a defender o liberalismo há tantos anos, deixa-me fazer aqui política. Eu disse isso mesmo, política como eu achava que a política devia ser feita. Depois, se elegêssemos ou não elegêssemos, acho que o importante era sairmos daquele ano com a convicção de que fizemos as coisas certas. Fizemos tudo o que gostaríamos de ter feito e mostramos aquilo como gostaríamos de mostrar. Não é? Exatamente, todas aquelas coisas que eu dizia, tinha muitos amigos no PSD, no CDS, na altura, vocês deviam fazer isto e tal, e depois não faziam, por ser demasiado conservadores. Há um exemplo particular que ainda hoje fazemos, que eu gosto bastante, que é o da Carta das Finanças, quando enviamos durante a campanha, na Madeira acho que não fazemos ainda, mas já fizemos no continente, que é enviar uma carta que parece exatamente uma carta das finanças, e depois as pessoas abrem e é questão política, e aquilo envia uma mensagem muito forte que eu achava que os partidos deveriam enviar, que é porque é que as pessoas têm tanto medo de receber cartas das finanças. Não deviam ter esta relação que têm com o Estado, de medo, de uma pessoa que
que sinta e que faça um esforço para cumprir todas as suas obrigações não devia ter medo de receber uma carta das finanças. Porquê é que tem medo? Por duas coisas. Porque as obrigações são de tal maneira complexas, as burocracias são de tal maneira complexas, que as pessoas mesmo as que querem cumprir sentem que podem estar a cumprir sem saber, e por outro lado, também sentem que existe alguma aleatoriedade de forma como o Estado trata as pessoas. Portanto, eu, mesmo que tenha cumprido, não sei se um dia não me vai aparecer algo. E esta relação, o Estado, as pessoas não deviam ter esta relação de medo com o Estado. E o facto de terem medo de receberem uma carta das finanças é um mau sinal. Eu já tinha sugerido essa ideia, na altura, a outro partido, muito antes de haver iniciativa liberal. Eles não fizeram, por ser demasiado conservadores. Eu tive um gosto muito particular naquele ano, fizemos com pouco, acho que enviámos para 5 ou 10 mil, muito pouco na altura, mas só por prazer, pelo gozo de poder fazer aquilo. O mesmo com os cartazes. Muitos cartazes eram coisas, muitos cartazes vieram da criatividade do Manuel, mas muitos dos cartazes eram coisas que eu já queria ter feito há muito antes, que achava que os partidos deviam fazer coisas como aquelas. E devo dizer, nós entramos na Assembleia da República, esse foi um feito tremendo, e já agora, entramos com mais facilidade do que qualquer outro dos outros partidos que entrou. Tivemos mais votos que o LIVRE naquele ano, entramos muito mais confortavelmente, tivemos os mesmos votos que o Chega, acho que houve ali uma diferença de 100 votos a nível nacional, mas onde era possível eleger, elegemos muito mais confortavelmente, bastante mais em Lisboa, e mesmo no Porto nós tivemos tantos votos como o LIVRE e o Chega juntos na altura. Eu lembro-me de na noite das eleições ainda estarmos com aquela fezada que tu ias entrar, e até o último momento tivemos esperançados que tu ias entrar. Eu por acaso acho que toda a gente achava que isso era possível, exceto eu. Eu estava bastante... Não, ainda era uma pessoa bastante reservada, bastante tímida, não tinha essa vontade para estar em frente às câmaras. Ainda hoje um bocadinho mais, certamente mais do que tinha na altura. Mas um dos meus objetivos na altura foi também identificar alguém que numa fase posterior do partido tivesse mais essa vontade, essa vontade, né, de estar em frente às câmaras. Falei na altura com o Ricardo Roja, que foi o nosso candidato às europeias, depois veio o João, que fez o trabalho excelente que nós conhecemos. E pronto, isso foi um desafio. O que é que eu ia dizer? Nós entramos e foi algo fantástico, mas eu devo dizer que se não tivéssemos entrado na Assembleia da República, eu teria ficado feliz na mesma com tudo aquilo que fizemos naquele ano. Porque fizemos política como eu acho que a política devia ser feita. Eu discuti isto muitas vezes com a minha equipa, que é, se nós fizermos tudo bem, se nos sentirmos de consciência tranquila com tudo aquilo que fizemos, no final, se entrarmos, fantástico, e temos as duas coisas boas. Se não entrarmos, pelo menos temos a consciência tranquila que fizemos tudo aquilo bem feito. Já se fizermos mal feito, se entrarmos a fazer mal feito, iremos ter para o resto das nossas vidas a consciência de nunca sabermos se teríamos entrado se fizéssemos aquilo de forma bem feita. E se não entrarmos, pior ainda, não só fizemos as coisas erradas, como as coisas erradas não nos serviu. Não nos serviu. E ainda hoje tem muito essas discussões quando estamos a discutir sentidos de voto. Obviamente há sempre um pensamento tático e o que é que isto, de que forma é que isto vai ser interpretado. Isso é normal, não é? E muitas vezes quando estamos a ter estas discussões, quer dizer, em que é que nós acreditamos? Nós achamos que é isto, então vamos fazer isto. Independentemente das pessoas gostarem daquilo que dizemos ou não, não é? Era uma das coisas que estavas a falar, salvo erro, ontem numa das atividades que fizemos, foi exatamente isso, e identifiquei-me imenso com essa frase que disseste, que é, nós temos que falar das coisas que nós consideramos certas, ainda que não seja aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso, eu acho que é isso que define um partido com coragem. Não é um partido que grita mais alto, que grita corrupção a cada coisa que acontece, que grita vergonha a cada coisa que acontece. Isso não é um partido com coragem. Um partido com coragem é um partido que é capaz de fazer isso, quando isso é merecido, e é capaz de dizer algo que é impopular quando considera ser essa a verdade, quando acha que isso é a verdade. Isso para mim é um partido com coragem, um partido que defende as suas ideias, independentemente do impacto eleitoral que elas possam ter
não ter. E esse, quanto a mim, é o tipo de partido que pode mudar alguma coisa. Porque quando um partido apenas se gera por estudos de opinião, o que nós temos é que nenhum é novo. Nenhum traz nada de novo. Porque os partidos acabam por... recebem todos os mesmos estudos de opinião. Agora temos de preocupar com o assunto A. Temos de falar A. Agora temos de preocupar com o assunto B. B. E ficam todos iguais. Uhum. E quem traz algo de facto novo é quem faz uma análise distanciada de quais são os problemas do país. Com essa análise desenvolve um conjunto de soluções e essas soluções efetivamente vão resolver os problemas do país, quer sejam populares inicialmente, quer não sejam. E o grande feito que eu acho que nós tivemos e temos de lutar por continuar a ter foi convencer as pessoas de quais eram os problemas reais do país. Eu lembro-me que, na altura, em 2019, disse uma coisa num debate, num dos poucos debates onde pude ir, que foi: Portugal está estagnado há 20 anos. E houve um fact-checking. Portugal está estagnado há 20 anos. Falso. Eu achei, depois, não, mas em média cresceu 0,4% ao ano, portanto isto não é estagnado, 0,4%. Para qualquer economista, crescer 0,4% é basicamente estagnação. E isso, na altura, era considerado falso. Passado 3 anos, toda a gente dizia isso, incluindo o PS. O PS abriu uma convenção lá deles, o que foi dizer: temos que combater esta estagnação que temos há 20 anos. Isso, aí está. Se as ideias chegaram lá e conseguimos centrar o debate naquilo que interessava mesmo ao país, que é a Europa. A Europa já é um continente em relação aos outros que está estagnada, cresce menos economicamente. E mesmo estando nós na região do mundo que menos cresce, ainda somos dos que menos crescem dentro desta região. Uhum. É por isso que eu acho que esse é o principal problema do país. É a questão económica. O que é que tu achas que faz com que, para já, o liberalismo como ideologia era uma coisa que, embora atraísse, cá está, quando viemos com essa formação das ideias baseadas em dados, da fundamentação baseada em factos, realmente atraímos para a Iniciativa Liberal um conjunto de pessoas que estavam desligadas da política, não tinham qualquer interesse em política, porque também não viam grande valia em dedicar parte da sua vida profissional, porque no fundo nós todos temos 24 horas e temos que decidir, atribuindo prioridades, o que é que vamos fazer com essa nossa vida. E eu digo sempre, quando estamos a fazer alguma coisa, estamos mesmo a dar a nossa vida a algo, porque se empregamos o nosso tempo, empregamos a nossa vida. E realmente houve uma série de pessoas que, ouvindo aquele trabalho que a Iniciativa Liberal estava a fazer, decidiram empregar parte da sua vida à Iniciativa Liberal. É uma das coisas que eu, na convenção deste ano, tive a oportunidade de integrar uma lista ao Conselho Nacional e fico realmente surpreendida pela positiva, pela qualidade das pessoas que temos na Iniciativa Liberal. Tu achas que isso é um fator diferencial no partido? Acho que é um fator diferenciador. Acho que a qualidade dos nossos recursos humanos é algo fantástico. Não vou estar aqui a falar especificamente de todos os partidos, mas muitas vezes, quando pequenos partidos crescem muito, muito de repente e elegem mais do que esperavam, e por aí fora, isso já aconteceu com outros. Acho que o atual é o mais evidente, mas já aconteceu anteriormente. De repente elege-se o 10º da lista e não contávamos nada e é uma pessoa muito fraca, e isso connosco não acontece. Eu estou bastante confortável, não sei se conheci todas as pessoas da minha lista, mas dentro daqueles que poderiam, num tremendo resultado, ser eleitos, estou extraordinariamente confortável com eles. Aliás, eu tive um mandato de suspenso agora um mês e fui substituído pelo Albino. Acho que ele fez um trabalho extraordinário. Se isto voltar a acontecer, temos mais 2, 3, 4, 5, 6 pessoas abaixo.
que poderiam ser perfeitamente bons deputados. São E extremamente válidos. Isso acontece em todos os círculos. Nós temos mesmo uma qualidade humana, e aqui na lista da Madeira igual, temos uma qualidade humana bastante boa, porque lá está. Isto resulta muito da nossa estratégia de comunicação. Principalmente a estratégia inicial, quando o partido era muito desconhecido. Sempre muito baseado em factos, sempre muito baseado em números. Isso atrai um tipo de pessoa muito particular, que gosta de conhecimento, gosta de basear as suas opiniões em factos, normalmente tem um nível de formação possivelmente maior. Isso dá-nos essa qualidade de recursos humanos, que nos coloca numa posição em que, se o partido crescer, se a certa altura dermos um salto muito, muito grande, temos substância para enfrentar esse crescimento. Conheci gente incrível e acho que temos realmente substância para muita coisa. E sabes onde é que eu noto bastante isso? No LinkedIn. A quantidade de pessoas que vêm falar comigo, pois, obviamente, através do LinkedIn, e depois é muito fácil ver o que é que elas fazem, e de repente eu descubro que o CEO de uma empresa qualquer fora do país é militante da iniciativa liberal. Obviamente não se envolvem, tem uma vida bastante... Claro. Mas um dia, se precisássemos de Ministro da Economia, da Justiça, do Ambiente, teríamos tantas pessoas, entre militantes e simpatizantes, com enorme capacidade. Acho que era uma coisa... Não sei quais os partidos que podem dizer a mesma coisa, mesmo entre os grandes. E agora vou-te fazer uma pergunta difícil, que é, tendo em conta isto que eu acabei de dizer, que é, ok, nós vamos empregar a vida, a nossa parte da nossa vida é esta, para mim é uma causa, há quem faça solidariedade, e eu faço política porque acho que o impacto da política é muito maior que o da solidariedade, e é isso aquilo que decido dedicar a minha vida, em termos desse componente. Mas tu achas que uma pessoa que tem esse tipo de vida, como tu também, e outros tais, por exemplo, o Cotrim e outros militantes nossos, que se calhar têm uma vida de sucesso enorme fora da política, e ao ingressar na política realmente vem dar 2 ou 3 passos atrás no que concerne a um estilo de vida, a um ordenado, etc. Como é que tu achas que, e daquilo que tu tens visto, a tua experiência, porque tal coisa ao contrário do que tu dizes, nós não temos propriamente pessoas que estão ali penduradas, são pessoas de valor, são pessoas que têm as suas vidas profissionais. Qual é que tu achas que tem sido o impacto na aceitação ou na rejeição desses desafios às pessoas com quem tens contactado? Quando o partido apareceu, era muito difícil trazer pessoas. Era mesmo muito, muito difícil, porque as pessoas não se queriam atravessar, e isso era bastante complicado. Até ajudavam. Foi uma coisa interessante, que um dos grandes desafios que eu tive no princípio do partido foi que o partido não tinha dinheiro, e nós precisávamos de dinheiro para fazer coisas, para fazer o partido notar. E eu reparei, a certa altura, que era muito mais fácil, extraordinariamente mais fácil, convencer as pessoas a dar dinheiro ao partido do que a dar tempo. Muito mais fácil. Porque as pessoas tinham a sua própria vida, aquilo era muito complicado, depois dar a cara era muito complicado, numa altura em que ninguém achava que nós íamos eleger chocolates. Nós, 4 semanas antes das eleições, ainda tínhamos uma sondagem a dar-nos 0, a dar-nos atrás dos outros partidos pequenos até. E as pessoas até gostavam, porque gostavam da nossa comunicação, gostavam da forma factual como fazíamos a coisa, gostavam dos slides que nós tínhamos como comunicação nas redes sociais, e até queriam ajudar a pôr mais cartazes, porque gostavam daquilo, mas tempo era algo muito complicado. E isso eu acho que isso é um enorme desafio para um partido como o nosso, e eu também o sinto muitas vezes no dia a dia. Esta agora, questão mais pessoal, eu tenho a felicidade de estar num momento bastante bom da minha vida, gosto muito daquilo, desta fase da minha vida em que estou, não tenho aquela coisa de olhar para a feed do Instagram e sentir inveja de alguém. Sinto mesmo, tenho boa forma, durmo bem, tenho uma vida estabilizada. Eu
eu tenho aquela coisa que as pessoas têm em relação ao Instagram, eu tenho em relação ao LinkedIn, que é quando eu abro o LinkedIn e vejo todas aquelas pessoas que trabalharam comigo no passado, muitos eram, não gosto da expressão subordinados, mas eram mais júnior do que eu nas empresas que fizeram parte das minhas equipas e que hoje progrediram bastante na carreira, algumas pessoas bastante capazes, e eu que na minha última empresa fui sempre a pessoa mais nova a atingir cada um dos patamares, sinto que é que eu sinto que fiquei para trás, que perdi ali uma parte da vida que poderia ter cargos mais executivos, onde fizesse coisas acontecer, e aí sinto isso e percebo muito bem que muitas pessoas que estão na iniciativa liberal não estejam dispostas a abdicarem disso. Eu até percebo, há outros partidos, sem querer nos perder. De facto, tem pessoas para quem ser deputado é o máximo que alguma vez atingiriam na sua vida, e eu respeito isso, e eu gosto muito de ser deputado. Nossa, gosto muito de estar lá, defender as coisas, defender as ideias, de poder confrontar. Sim, gosto de confrontar os governos, acho que isso é algo interessante. Mas tenho o síndrome de Instagram quando vou através da minha timeline de LinkedIn, confesso, aí tenho um bocadinho de síndrome de Instagram e percebo exatamente o que sentem as outras pessoas com isso. Portanto, não sei se isto foi demasiado pessoal para um vídeo de campanha. Não, é espetacular. Não, isto não é por ser um vídeo de campanha, é mesmo isto que nós procuramos, é perceber a humanidade que está por trás destas decisões que todos nós passamos. E eu muitas vezes, por exemplo, eu sou número 3 na lista e as pessoas dizem, era bom ir para a Assembleia. Eu disse, não, eu sei que entrar na Assembleia vai ser o fim do meu negócio da minha estabilidade. Mas votem na mesma, porque era muito bom. Mas, e portanto, eu por isso eu digo muitas vezes, isto para mim é mesmo um ato missionário. A política é mesmo um ato missionário. E é engraçado que eu tenho visto isso na nossa equipa, nomeadamente no Nuno Morne, também a mesma coisa. Eu sei perfeitamente que o Nuno foi ganhar muito menos do que ganhava, o Gonçalo vai ser a mesma coisa, eu serei a mesma coisa, etc. Portanto, e eu acho que isso acontece também a nível nacional. Agora, acho que é este componente de tu saberes que podes ter intervenção em mudar o estado do status quo. Há uma frase, eu gosto muito de estudar coisas que me interessam nos meus tempos livres, e então há um filósofo que eu gosto muito, que é o Marcelo Cortella, e ele uma vez numa palestra que deu, falava sobre que é uma regra muito importante, que é proibido resmungar, e o resmungão é aquele que gosta da escordão em vez da acender vela, diz ele, e é aquele que está sempre a dizer alguém tem que fazer alguma coisa, alguém, portanto fora de mim. E por isso que a maior parte dos liberais eu sinto muito isto, que é esta consciência de não é alguém, esse alguém começa em nós, começa em cada um de nós. E a partir do momento em que eu começo a reclamar de alguma coisa, é sinal que eu própria também tenho essa capacidade de ter uma intervenção positiva nessa área. E é muito por causa disso que eu acho que muitos de nós estamos aqui, porque sentimos que talvez aqui possamos fazer a diferença, porque efetivamente a iniciativa liberal, eu também, cá está, eu tenho a vantagem de poder dizer que não entrei na iniciativa liberal quando a iniciativa liberal já era grande. Sim. Entrei na iniciativa liberal quando a iniciativa liberal não era nada. Eu sou o número 173, mas porque não acreditei, porque efetivamente foi-me vendida a ideia, não, de que, olha, estas são políticas, e eu lia, e para bom entender é óbvio que aquilo está correto, para além de que estão testadas em tanto lado, não há achismos, não é por ventos, não é por manias, não é por modas, não. Está estudado, foi aplicado, tem estes resultados, está comprovado. E acho que é isso que me atrai e atrai. Acho que é isso que diferencia muito da iniciativa liberal em relação a outros partidos e que ao mesmo tempo torna às vezes muito desafiante convencer outras pessoas, que é nós chegamos às nossas conclusões, às nossas políticas, às nossas ideias
pela razão e não pela emoção. A emoção está lá sempre, claro. A emoção está naquilo que queremos que aconteça, no destino final, porque sentimos que isso é importante. Mas o caminho para chegar a esse destino final nós não desenhamos pela emoção, desenhamos através da razão. Qual é a única forma para chegarmos àquele destino? Nós não dizemos, mas eu sinto no meu coração que temos de ir por ali. Exato. E se formos por ali chegamos. Não. Eu sei, porque já vi e alguém já percorreu esse caminho, que temos de ir por ali. E por ali é que chegamos a esse destino. Só que muitas vezes isso implica coisas que são muito difíceis de explicar e de defender, o que faz com que seja um desafio. Aliás, por isso é que o nosso desafio de comunicação é tremendo. Eu dizia há pouco que nós, em 2019, apesar de termos estas diferenças todas em relação ao Chega, ele tinha muito mais atenção mediática, eles já tinham umas ideias muito mais fáceis de vender do que as nossas, obviamente, e a forma como conseguimos ter a mesma votação que eles e e elegermos muito mais facilmente onde era possível eleger, foi ser não só melhor do que eles a comunicar, mas muitíssimo melhor. E este é o nosso desafio permanente, é que não nos basta ser melhores do que os outros a comunicar as nossas ideias. As ideias são racionais e muitas vezes mais difíceis de explicar. Nós temos de ser muitíssimo melhores do que os outros, incluindo fazer este podcast, se bem que este foi demasiado sobre a minha vida pessoal. Não, foi ótimo. Espero que seja. Vamos ter muitos outros para explorar muitas outras partes desta moeda e realmente atingimos o nosso tempo. Fantástico. E eu queria agradecer-te, Carlos, foi realmente um prazer ter-te aqui e ter esta conversa contigo. Muito obrigado. E a vocês, até o próximo. E votem Biel e obrigem aí para a Assembleia Regional. Depois vamos ver os resultados deste podcast, ponham aí nos comentários depois. Beijinhos, até breve. Muito obrigado.